Pure symmetry. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Swipe Offers. Hoje a gente recebe o Rafael, que está no mercado digital desde 2021 e como head de edição do Grupo Six, chegou a liderar mais de 50 editores. Ele produziu a primeira VSL de Nutra com o ator real no Brasil e também já teve por trás as principais VSLs com ator e inteligência artificial validados por brasileiros nos Estados Unidos. Além disso, comandou estúdios no Brasil e em Nova York e participou de projetos que juntos somos mais de 1,5 bilhão de faturamento. Seja muito bem-vindo, Rafael. E aí, beleza? Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos iniciar? Tudo certo? Tudo certo, pode tocar contigo. Fechou. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Só compartilhar a tela aqui, preparei um slidezinho para mostrar para vocês. Foi? Tá carregando. Apareceu já? Agora sim, Rafa. Beleza. E aí, galera? Basicamente, hoje eu quero passar um conteúdo para vocês. Quero deixar claro, quero explicar para todo mundo que edição não é gasto, é pesquisa e desenvolvimento. Hoje, no mercado, todas as grandes operações que têm sucesso, que são constantes, elas investem muito nisso, fechou? O conteúdo é tanto para quem tem operação, quanto para quem é copy, para quem é editor, para quem é gestor de tráfego, para todo mundo que trabalha com digital, tanto direct response, tem marca DTC, roda DR Black, enfim. E no final eu vou mostrar uma paradinha para vocês, um bônus da hora aí, para a galera que está rodando Nutra ainda, que vai ajudar muito, fechou? Bora lá. Deixa eu passar aqui. Muito prazer, para quem não me conhece. Eu sou o Rafael Lambert, eu sou o head de edição. Eu trabalhei na Six, né? Desde 2022 até 2025 como head, fui responsável por todos os times lá. E desde 2025 do ano passado, trabalho na TI Web Studios, que é um hub de marca lá dos Estados Unidos, onde hoje eu trabalho com o Derek Carneiro, que ele é o nosso copy, né? E mais alguns outros sócios aqui, o Bruno, o Lucas, enfim. Sou pioneiro ali nas gravações de VSLs com atores reais. A gente teve algumas VSLs ali que muitas pessoas devem conhecer, talvez, a Prosto Slim, Floraxil, enfim, as VSLs aí que fizeram um estrago no Brasil lá em 2022, 2023. 2024 também chegou a vender bastante, a galera deve conhecer. Somando todas as VSLs dos ads que eu produzi, a gente passa aí de 1 bilhão de faturamento, beleza? 1,5. Também iniciei ali o conceito de EA Creator no mercado brasileiro. A gente não tinha essa profissão antes. Eu acho que hoje em dia está crescendo cada vez mais pessoas que só editam, só trabalham com inteligência artificial no marketing, certo? Também mentoro empresas, tá? Já dei mentoria para as maiores operações do mercado. Ainda ajudo de vez em quando, querendo ou não, quando a gente acaba fazendo amizade pelo caminho, a gente sempre está ajudando todo mundo, né? E agora estou com a RL Access, que é uma mentoria para editores, enfim, que querem crescer no mercado. E fechei uma turma inicial recentemente, beleza? Vamos seguir. Vou mostrar alguns materiais para vocês aqui, que eu quero que vocês entendam o porquê do mercado tá onde ele está hoje, tá? A gente, às vezes, vê nas redes sociais algumas imagens, né, que mostram aquela parada de evolução da moda. Alguém já deve ter visto, assim? Que mostra que antigamente, cara, demorava de 20 a 30 anos para uma tendência mudar, né? E conforme o tempo foi passando hoje em dia, as tendências, às vezes, duram semanas, meses, né? E a gente está vendo isso muito agora no mercado do direct response, né? A gente tinha ali
na fase 1, as VSLs Uglies, ali, alguém aí tá ligado? Como que é uma VSL Ugly? Eu separei uns exemplos para mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir. Onde eram VSLs ali que era só a tela, né, branca com uma... Isso, exatamente. Às vezes tinha uma coisinha diferente ou outra, tá? Mas era mais ou menos isso. Depois a gente começou com as VSLs cinematográficas, né? E que eram as VSLs só com B-roll, a gente não tinha um ator, não tinha ninguém na tela, né? Deixa eu ver se eu mostro uma para vocês aqui. Esse estilo de VSL aqui assim, ó. A prevenirla, protegiendo su próstata, su salud, su masculinidad y su dignidad. La causa de la hiperplasia prostática benigna HP dentro de ti A VSL inteira, né? No formato de cinemático, né? O cinematográfico. Não sei por que veio esse nome cinematográfico, né? Mas é uma VSL com banco de estoque, basicamente. Depois a gente começou a passar por alguns avatares simples de A, né? Enfim, colocava ali um avatar do Rei Jane. Na época tinha o Synthesia. Alguém aí conhece o Synthesia? Já chegou a usar? Algum editor, alguém que trabalha com isso já chegou a usar o Synthesia? Não, é uma plataforma muito antiga e a gente fazia bastante VSL dessa forma. Depois a gente começou a chegar nas VSLs com atores, né? Você, por exemplo, bem engraçado aqui, que essa VSL bateu o recorde da Page em 2023 de faturamento. Se eu não me engano, no Brasil foi batido esse recorde, acho que esse ano agora, por uma empresa aí. Foram R$ 600 mil num dia no Brasil. Cara, isso era bizarro na época. E a VSL era basicamente isso aqui, cara. Vocês vão ficar em choque. A última vez que você gostou do que viu quando se olhou no espelho. Essa apresentação é para você, que continua sofrendo para perder peso. Mas saiba que esse não é um daqueles vídeos idiotas, cheio de historinhas de pessoas que por conta do sobrepeso É isso aí, exatamente, mano. A Fly bateu recentemente. vão para o hospital e mudam de A vida. Fly não, verdade. Não. Pra você ter ideia que demoraram quase 3 anos para bater o recorde de faturamento. Enfim, isso aqui é uma VSL que validava, que rodava há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, tá? Depois a gente chegou para VSLs ali, né, com os atores gravados, a parte de VSLs de entrevista, né? Acho que vocês devem conhecer, aqui no Brasil a gente gravou a primeira ali em 2023 já, talvez eu acho, mas foi rodar em 2024. Que eram VSLs nesse formato. De hoje, você vai ver a TV. surpreendente recém-descoberta causa raiz do inchaço da próstata e o hormônio que está afeminando você e destruindo sua virilidade. Os 3 alimentos inocentes, solução 100% natural e caseira que milhares de brasileiros estão usando para reverter a HPB. Para quem não sabe, o Dr. Ricardo Massa é especialista em urologia. Ele se formou pela Universidade... Essa VSL formato entrevista. Certo? E, cara, hoje a gente chegou na parte das IAs avançadas, né? A galera foi para os Estados Unidos, saiu do Brasil, tem pouca operação que ainda roda no Brasil Nutra. A maior parte hoje, se eu não me engano, são afiliados lá dos Estados Unidos, né? E a gente tem algumas outras grandes operações que ainda são produtores. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que num período ali de 3, 4 anos, a gente teve poucas mudanças de VSL em um tempo muito grande, né? E hoje em dia, acho que eu nem preciso mostrar para vocês, mas vocês sabem que ali a partir de 2025 a galera começou a usar funis com famosos, né? E cara, hoje todo mês, toda semana tem um formato novo de VSL rodando. É uma VSL estilo entrevista, né? Uma microlead com entrevista, é uma microlead de programa de televisão. Daqui a pouco a gente tem uma microlead, uma lead ali no formato de as VSLs de ED, né? Com um formato um pouco mais black. Tem ator falando com a câmera, tem, enfim, toda hora agora tem um formato novo sendo validado. E há um tempo atrás, ali, 2024, 2025, 2023, os formatos eram muito específicos. Todo mundo fazia os mesmos formatos o tempo todo, tanto de ED quanto VSL, né? Os EDs eram EDs muito, muito diferentes da forma que eram hoje, né? Separei um ED aqui validado, que vendeu bastante na época, nesse formato aqui, para vocês terem ideia. O que causa o aumento da próstata? Vou te explicar com esse balão. Vamos supor que ele é a sua próstata. Quando você é jovem, seus níveis hormonais estão normais. Então eles acabam não interferindo na sua próstata e ela permanece do tamanho normal, o que não te atrapalha para urinar. Mas depois que você... Enfim, vocês abrindo ali rapidão o swipe do Henrique, vocês vão ver, velho, que literalmente não tem nada parecido com isso hoje em dia. Mudou muito no último ano. Inclusive, até hoje tem várias VSLs dessas, né, que
enfim, na época venderam muito, estão até hoje no Swipe, fechou? E a gente está indo por uma evolução muito maior agora, beleza? Deu para entender para vocês o panorama da evolução das VSLs, como que as coisas estavam dando? Enfim, se alguém quiser falar alguma coisa aí, tirar alguma dúvida, tiver alguma pergunta, enfim, algum apontamento, só levantar a mão, fechou? Vamos lá. E hoje em dia, cara, eu acho que mesmo as VSLs que a galera tá usando famoso, tá usando, enfim, celebridades, o tempo delas não tá durando muito, as coisas estão morrendo muito mais cedo e os formatos estão aparecendo muito mais cedo, né? A gente está numa fase aí do DR que realmente as coisas estão durando muito menos tempo do que durava antigamente. Uma VSL dessa, por exemplo, chegou a ficar 12 meses, né? Vendendo todos os dias sem parar. E hoje em dia uma oferta dura o quê? Tem oferta que dura um mês aí escalando e já era, né? Isso mostra que realmente cada vez mais as coisas estão mudando muito rápido hoje em dia. Beleza? E não achem que era fácil rodar no Facebook e no YouTube igual hoje em dia. Igual hoje em dia não, né? Ao contrário do que hoje em dia. Cara, já era muito complicado também. Beleza? Vamos passar. Podem mandar mensagem no chat que eu respondo também. Fechou? Agora a gente tá em dor de cabeça pro Ed pra caramba. E é muito simples ainda, né? Eu vou... Eu vou mostrar para vocês aqui alguns conceitos que tá muito em alta agora, né? Que tem muito a ver sobre os novos formatos, tá? Que eu vou chegar daqui a pouco, certo? E assim, hoje a gente está vendo muita operação, muita gente começando aí nessa febre do DTC, né? Enfim, eu estou trabalhando com isso hoje em dia. A gente tem, enfim, acho que o BIF fez o lançamento agora, né? Do evento também lá, a questão do DTC. Várias empresas estão migrando para esse tipo de coisa também, né? E assim, só para deixar claro algumas coisas para vocês. DTC é um modelo de negócio, tá? IDR é a forma de marketing. DTC é Direct to Consumer e DR é Direct Response, certo? DTC usa o Direct Response Marketing para vender, né? E o DR Black, que a gente conhece, Infro, Nutra, enfim, aí vai de você, o que você considera Black ou não, ele é um funil de DTC, que ele vende direto para o consumidor, beleza? O termo DTC usado hoje em dia, ele é um termo focado ali na questão de branding, né? Um funil mais white, com uma marca, com recorrência, é mais ou menos isso que a galera tá falando de DTC, né? Não necessariamente é só isso, tá? DTC é uma operação DR que roda só DR Black hoje como afiliado, como produtor lá nos Estados Unidos, no Brasil, é uma operação de DTC, querendo ou não. Mas o termo hoje está sendo utilizado para quem está rodando VSL White, funil de marca, enfim, focado ali em recorrência e brand. Beleza? Entendido? Fechou. Com essas novas mudanças que a gente está tendo hoje em dia, tanto nas inteligências artificiais quanto no mercado, onde, enfim, formato que vendia 6 meses já não segura mais, aí a Avançar abriu margem criativa, mais liberdade de copy, mais protagonismo para o editor. O que eu quero dizer com isso? A gente hoje tem muitas possibilidades de formatos novos para explorar, tá? Principalmente de criativo. Eu acho que a galera aí do Black já está aproveitando muito o que as marcas DTC estão fazendo para modelar, para fazer, enfim. Eu quero trazer alguns formatos de ads que eu acho muito interessante para vocês verem do que está rolando agora, para vocês entenderem para onde o mercado está caminhando. Eu vejo que cada vez mais liberdade, cada vez mais possibilidades de fazer as coisas estão rolando, não só mais ali uma pessoa só falando com a câmera, explicando alguma coisa, enfim, avatares diferentes, né? A gente também está tendo muito hoje a questão da galera vendendo no orgânico, né? Pelo non-shop, ali viralizando o perfil, mandando o link da bio, vendendo. Tem gente vendendo até no Snapchat hoje em dia. É bizarro, né? Pensar nisso, enfim. Velho, isso aí é muito esquisito vendendo no Snapchat, mas tem gente vendendo e aquela parada, o ROI é alto. No Kawaii também tem muita gente vendendo, com o ROI altíssimo, só não escala muito, né? Beleza, eu vou trazer alguns formatos de ads para vocês aqui, que eu tô vendo que hoje estão sendo validados muito forte para empresas de DTC e para a galera do Black tá usando o mesmo formato também, né? Aí a questão do Black ou não é só você trocar a pessoa que tá falando muitas vezes, beleza? Seedance 2 tá sendo uma parada muito louca para quem sabe dar prompt, com certeza, mano. O 2.5 tá muito bom.
Eu vou falar um pouco disso das ferramentas, custo-benefício daqui a pouco. Fechou? Só quero dar um panorama, mostrar para vocês hoje o que eu tô vendo do mercado, beleza? Alguma dúvida, galera? Alguma questão? Pode mandar no chat aí ou levanta a mão. Cara, hoje a gente está tendo uma liberdade muito grande e muita coisa nova aparecendo, né? E, enfim, por exemplo, isso aqui, ó. Opa! Vou ter que abrir no Chrome aqui, peraí. Alguém, alguém deve ter visto isso já, cara, mas assim, tem umas bibliotecas escaladaças disso aqui, tá? E onde você ia imaginar há um ano atrás, 6 meses atrás, que teria um ad de 8 minutos e 46 vendendo, escalando todo dia? Já viram isso? Dá uma olhada, esse formato My aqui. husband was sleeping with my best friend of 18 years. I found out the same week. We laid my father to rest. I was about to turn 52, and the only reason I'm not still high. 8 minutos disso. E um ad com uma biblioteca com 3 mil anúncios ativos. Disso aqui. Certo? E alguns ali estão colocando alguns, enfim, alguns famosos, tá mesclando, tá? Onde que a gente ia ver essa variação de... O lead já chega sendo para comprar. Onde que a gente ia ver nos últimos anos esse tipo de ad, assim? Eu vou chegar na novela da fruta também. Olha lá. Um ad de uma marca que estava extremamente escalado também. Marsman gone wrong. Top 3 reasons I'm obsessed with what Marsman did for my husband. Number 1, he is a different person in bedroom. He used to be checked out. Now I'm the one telling him to slow down. Number 2, he's put on some real... Esse ad escalado também. Cara, muito formato diferente. Olha lá, esse ad tem 32 segundos, né? É quase um ad de remarketing isso aqui. Né? Sir, Olha lá. 4 minutos. I need it to click. Looks like he's stuck. Cara, isso aqui é... I'm sorry. Me escutar enquanto o ad tá passando? Eu vou botar aqui. Melhor. Enfim, cara, onde a gente ia ver isso aqui, né? E isso tá aparecendo muito. Nos ads black também, literalmente, a galera tá trocando os personagens, né? Explora os efeitos sonoros. Sim. Ótimo também. Também, cara, os ads UGCs hoje estão vendendo muito, ainda mais quando você coloca um avatar ali bom, uma qualidade de lip sync perfeito nesse tipo aqui, assim, ó. Consumer Reports tested 28 dark chocolate bars. Every single one had lead or cadmium. Now, no cheating. Guess Mud's #1 ingredient, TikTok. Cacao or cocoa right at the top of their label. Their #1 ingredient is in the... Isso aqui é um ad nosso, tá? Um ad aqui da operação. Exact category that the report was about. Sabe? A gente tá tendo muito formato de ad assim. Assim também, ó. I was drinking myself to sleep after the night I couldn't perform. Not because I wanted to drink. Because I couldn't face my wife. And I couldn't face myself. That was the night I... If your chest looks like this and your belly looks like this, here's what you need to do. Todos são inteligência artificial, tá? Fui já. To fix it. Isso aqui, mano, é aquilo que eu falei. Quer rodar black? Quer escalar esse ad? Só troca as pessoas, tá ligado? Que vai vender pra caramba, entendeu? Não é. Vamos chegar lá, calma, vamos chegar lá. Aí, tá vendo? Já viram com o cara aí. Cara, esses formatos estão muito grandes. A gente tá vendo hoje a manual escalando uns ads muito fortes, que a galera tá modelando para Black, para DR, né? Então, assim, a gente tá chegando numa fase onde não existe mais um padrão de material, né? Não é igual a 2 anos atrás, onde a gente tinha ad entrevista, VSL entrevista, ad no formato podcast. As coisas hoje estão com um leque muito grande, tá? E eu acho que por isso que na sua operação você tem que ter ali um editor, enfim, sempre muito atualizado de tudo, beleza? Vocês vão... Tá muito confuso, vocês estão entendendo minha linha de raciocínio, eu acabo me perdendo aqui, mas eu acho que a gente tá chegando lá, beleza? Deixa eu ver se eu mostro mais um para vocês aqui. Esses foram os que eu separei, cara, mas tem algumas outras coisas bem da hora também. Deixa eu ver aqui. Cara, de música, tem várias marcas. My whole crew and my wife was cheating for 2 years.
Nobody told me. When I found out why they stay quiet. Vou tentar explicar um pouquinho as siglas aí conforme eu for falando. Enfim, cara, pra vocês terem ideia, a gente tinha um Edge aqui escalado, né? Tava rodando muito bem e o Edge deu uma perdida. O que eu fiz? Eu peguei esse Edge, peguei a copy dele e fiz uma música com a copy e joguei por cima do Edge ali, batendo um pouco o lip sync. Não ficou bom, mas só o fato de eu pegar um Edge com uma animaçãozinha ali, tacar uma música, cara, o Edge voltou a vender e vendendo mais do que a versão anterior. Cara, assim, essas animações estão rolando massa pro Brasil. No Brasil tinha gente rodando bastante Edge do Abacatudo, mano, e da Moranguete lá que eu mostrei. Tinha bastante gente fazendo, tanto para marca quanto para DR Black, né? DR, Direct Response Mark, galera, e o Black é quando, enfim, o seu funil ali, ele é um pouquinho mais agressivo, né? E o conceito de Black, de White, enfim, vai depender muito de cada um também, mas vocês estão entendendo, né, que eu estou explicando. Beleza? Tá claro. Fechou. A gente também tem aqueles formatos daqueles ads que tem cara de A, né? Vocês chegaram a ver também? Deixa eu mostrar aqui. Acho que esse é um formato muito da hora. Tem alguns escalados também. Ah, Rafa, onde encontrou o ad? Entra no Swipe Offers aí, mano. Fechou? Não tem segredo, não. Deixa eu pegar aqui. Fechou. Nesse formato aqui, assim, ó, que ele tem uma carinha de A, sabe? Ele é um pouco esquisito, ele chama um pouco mais de atenção. Fat. And this is also not fat. It's all a single enzyme. And no, you don't fix it with more cardio. And you don't fix it by... Sabe? Eu acho que isso aqui tá dando muito bom. A gente tem bastante ad nesse tipo rodando por aí. Beleza? Entenderam essa questão dos formatos? Onde a gente está chegando, muitas variedades, muita gente rodando coisa nova. Hoje, a IA com qualidade tá mandando muito, tá? O GC com qualidade, enfim, tem até uns de entrevista na rua, cara, que tá dando muito bom, tá mandando muito essa questão da qualidade, beleza? Faz sentido para vocês? Tá rolando mais ou menos essas parecido assim na operação de vocês aí? Quem tá editando, quem tá fazendo as paradas? Beleza, vamos lá. Inclusive, tudo folhagem, vai essa calma. Isso aí. Bora pro próximo. Calma aí. Perdi a água aqui. Foi. Beleza. Alguns dos ads que eu mostrei aqui foram a adição da operação, tá? Da marca que a gente está trabalhando aqui. E, enfim, depois me chama no Insta lá que a gente vai trocar uma ideia sobre, enfim, dá pra gente conversar, fechou? Bora passar pro próximo. Beleza. Por que edição IA, enfim, ter um time bem alinhado na tua empresa não é um gasto, né? Você gastar com ferramenta, você investir em ter bons editores, você investir tempo no teu time, você investir, enfim, o que for, dinheiro, né, no seu time, não é um gasto, tá? Hoje, eu garanto para vocês que todas as grandes operações, todas as empresas grandes, né, vamos lá, vou tentar citar alguns nomes, a BH Ever, a Jax, a Six, quando estava com a parte do marketing Black, tem as empresas BR hoje, a Fly, que mandaram aqui agora, a Oblivion, a Tiger, até a antiga Neolife, né? Quem lembra da Neolife aí das antigas, a Blivo também, a galera das antigas vai saber. Enfim, todas essas empresas têm a mesma coisa em comum. Sempre tiveram um head de edição muito forte, um time de edição com muita qualidade e processos bem definidos, tá? Você pode ver, todos os materiais deles são de todas as empresas, enfim, de outras também. Hoje tem grandes afiliados que vendem também, e esses afiliados têm a mesma coisa. Tem um afiliado enorme aí, ele tem um time de edição muito bom. Tem uma menina lá que cuida de um desses afiliados grandes. Cara, ela, enfim, é muito boa, pagam bem, certo? Investem em ferramenta,
investem nas coisas, enfim. Por que que isso faz diferença, né? No final das contas, a edição é o que vai tirar a copy, né? E a inteligência artificial vai tirar da copy e vai mandar para a vida real. É o que vai fazer existir aquela copy, entende? Então, assim, se isso não está bem alinhado, o audiovisual não estiver bem alinhado, como que você vai ter qualidade? Como que você vai ter conversão? Não vai existir, tá? Então, assim, essas empresas, e assim, por experiência própria também falando, né, galera? Sempre tem pessoas que vão atrás de coisas novas, um head ali vai atrás de processos, estão sempre em constante desenvolvimento, usando IA nova, indo atrás de treinamentos também, né? Algumas empresas até chegaram a mandar alguns editores para participar da minha mentoria individual. Isso deu muito bom, foi muito da hora. Mandaram um chat aqui. Já respondo, Rafa. Enfim. Basicamente isso. Beleza? Estão entendendo? Alguém aí tem alguma dúvida nessa parte de quanto a edição é responsável pelo resultado dentro da empresa? Consegui deixar isso claro para vocês? E hoje em dia, cara, principalmente para quem está trabalhando com marcas, para quem está trabalhando com DTC, né, faz muito mais diferença, né? Hoje a gente acaba vendo que o editor, né, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também, a parte de automação, o editor cada vez mais, ele está se tornando mais uma pessoa que toma decisões criativas do que uma pessoa que bota a mão na massa em si, entende? Sempre foi assim, mas agora cada vez mais, beleza? Desde a época da Life, o que você quer dizer com... Era assim, ô Rian, a questão de ter editores, de ter um time bem focado, o que você quer dizer? Deixa eu responder a outra enquanto isso. Tu vê a unificação do profissional se tornando cada vez mais um copy que sabe editar? Olha, eu gosto muito do termo do copy visual, tá? Copy visual é basicamente você escrever ali, você vender por imagens, né? O Derek, um copy, enfim, todo mundo deve conhecer, falou esses dias, enfim, até numa palestra, no evento que a gente estava, que mostre mais do que você fala. E como que você mostra? Edição e a audiovisual, né? Então, hoje em dia, você mostrar mais está melhor do que você só falar, beleza? E aí que entra o trabalho do editor de vídeo, do IA Creator, do produtor audiovisual, beleza? Hoje tem muita gente escalando com o Expert e Info, tá? No mercado de DR com gravações. E você vai pegar a edição, mano, impecável, tá? A edição é impecável, pô, muito, muito da hora. Ele é uma edição muito, muito forte. De ser muito importante, 30 vídeos. Cara, sim, eu acho que desde a época de 2018, 2019, 2020, até quando eu entrei em 2021, desde sempre, a parte da edição do audiovisual era muito importante, tá? Eu duvido que alguém discorde, mano. Se alguém discordar de mim, pode falar aí que a gente já argumenta contra também. Fechou? Podemos passar? Mais alguma dúvida? Ô, Rafael Oliveira, eu vou deixar sua pergunta para o final da call. Fechou? Quando eu abrir para perguntas ali, a gente fala um pouquinho disso, beleza? Chega agora. Estão a bordo. Não entendi muita pergunta, mano. Beleza, vamos passar aqui. Galera, quero chegar agora numa questão que eu acho que é importantíssima. Aqui a galera que é head de edição, a galera que tem uma operação, a galera, enfim, que tem um time, vai aproveitar muito. E eu queria perguntar para vocês, quem aqui já perdeu dinheiro, já atrasou demanda, já se ferrou por conta de um editor errado, um editor atrasado que sumiu, que entregou alguma coisa ruim? Quem aí já teve problema com isso? Ou até um editor, né? A gente tem o costume de delegar demanda muitas vezes. Quem aí já se ferrou com isso? Levanta a mãozinha aí, eu mando no chat. Manda um emoji. Eu acho que todo mundo aqui, praticamente, né? Beleza. Eu trouxe um dado aqui. Esse dado, ele é focado para CLT, tá? Sua frequência esses 2 meses. Maluco, todo server. Esse é um dado que... é para vocês verem como que o editor é importante na operação de vocês, tá vendo? Vocês estão sofrendo porque é importante. Se não fosse, não faria diferença. Tá ligado?
É um dado de CLT, isso aqui, tá? De pessoas que são CLT, que têm carteira assinada, enfim. Mas, trazendo aqui para o nosso mundo, é alguma coisa muito parecida também. Um turnover mal feito custa em média de 18 meses de salário. Sabe o que é turnover, né? Trocar a pessoa ali da empresa, sai e entra outro. Uma demissão ali, uma pessoa que você contrata errado, você acha que só teve prejuízo ali daquela época? Cara, não é. Meu pedido de edição faliu, seu salário parado. Panzo Raimundo, cheguei agora, não sei. Cara, hoje o tema base é o porquê e como a edição realmente é importante no resultado de uma empresa de marketing digital de direct response, tanto DTC quanto Black. Beleza? Entendido? Beleza. Cara, hoje em dia, o mercado tem muito editor, né? Ali em 2022, 23, 24, era muito difícil contratar editor que já estava para o DR. Eu sempre contratava um editor e treinava para trabalhar comigo, né? Vou aprofundar um pouquinho mais nisso. O que é DTC? Já respondo também. E agora, eu acho que tem muito editor no mercado, só que sempre quando você tem muitas pessoas no mercado, também vão ter muitas pessoas ruins, tá? Então, vocês têm que ter um processo de contratação, enfim, um RH, um hunting muito forte dentro da empresa para evitar esse tipo de problema, beleza? Vamos chegar aqui. Vou passar alguns insights para vocês que eu acho que vai ajudar muito, beleza? Insights sobre gestão do seu time de edição. Fechou. Primeiro ponto. Muita gente acha que só porque tem um editor não precisa ter ali o cargo de um head, a gente pode se dizer assim. Eu vejo muita operação pequena ali que tem 1, 2 editores, onde o próprio dono da operação, o gestor, enfim, o copywriter, muitas vezes tem muita operação que tem um copy, um gestor ali que são sócios, né, e contratam 2 editores. De não passar as responsabilidades de um head pro editor de vídeo. Não deixa o cara ir atrás de ferramenta nova, não deixa o cara cuidar das ferramentas, né, acesso, não dá liberdade para o cara testar coisas novas, certo? Não dá essa responsabilidade para a pessoa mostrar o trabalho dela e mostrar ali que ela pode evoluir dentro da empresa, não só como editor, mas como ali um diretor criativo, talvez. Eu acho que você dá essa responsabilidade pro editor de vídeo, por mais que tenha um só na sua empresa, é essencial. Você vai delegar muita coisa que você está fazendo, né, como gestor ali, como no caso dono da operação, ou enfim, sócio, para um editor. E para isso é essencial você contratar ali uma pessoa mais para frente de início, tá? Vai começar com uma empresa, mano, não pega um editor pereba, tá? Não pega um cara que é muito, muito iniciante. Você só vai ter dor de cabeça. Já contrata alguém mais para frente, igual eu falei, você vai pagar caro? Você vai, mas eu te garanto que isso vai te evitar muito mais prejuízo e vai te tirar muita dor de cabeça no futuro. Beleza? Concorda? Fechou. Outro insight muito importante, galera. Pare de contratar portfólio. Cara, pra você ter ideia, eu já abri o formulário, eu nem coloquei link do portfólio no formulário recentemente, porque hoje tem, gente, roubando o formulário, já teve ad meu no portfólio, perdão. A gente roubou no portfólio. Já teve ad meu no portfólio dos outros, já me mandaram mensagem falando que tinha VSL que um editor meu fez no portfólio de outro. Então, assim, portfólio não significa nada. Parem de ver portfólio, galera. Beleza? Foquem no perfil da pessoa. Voltando. Como assim, Rafa? Mas se o cara entrar aqui, ele não é um bom editor, não sabe editar. É por isso que você precisa ter uma pessoa boa aí dentro, que seja para frente, que seja um head de edição, que seja um editor sênior, que vai treinar essa pessoa. Editar para o DR, trabalhar com DR, principalmente hoje, que a gente tem inteligências artificiais que ajudam muito, é muito fácil. É muito fácil. Não é um trabalho difícil. Você concorda? A parte operacional não é difícil, tá? O que é difícil é a parte criativa, a parte de entender o mercado, isso você vai desenvolvendo com o tempo. Só que a parte técnica, cara, é muito fácil de aprender. Contrata um cara pelo perfil. Todas as contratações que eu tive, as melhores pessoas que trabalharam comigo, hoje estão há mais de 3 anos comigo, algumas. Outras estão como, enfim, gestores em empresas grandes, editores sêniores em empresas grandes, não eram do DR e alguns nem editavam, tá? O que eu fiz? Contratei a pessoa pelo perfil, depois eu fui treinando ela. Treinar para editar para o DR é fácil, beleza? Contratar de freela vocês fazem como? Já respondo também, beleza? O comportamento pesa mais do que técnica. Eu garanto para vocês que
mais de 90% das demissões são por conta de comportamento, não por conta de técnica. Vocês concordam? Então, por que que tu vai olhar o portfólio do cara e vai botar aquilo como top na hora de você contratar alguém? Certo? Não existe isso. Beleza? Tome muito cuidado com isso. Fechou? Tá. Outro erro que muita gente comete é sair contratando um editor muito rápido. Beleza? Cara, um processo hoje, numa empresa muito boa de seleção e recrutamento, né, de hunting, enfim, dura pelo menos ali um mês. No mínimo um mês. Isso para uma empresa, tá ligado? De recrutamento e seleção. Você não vai conseguir contratar uma pessoa rápido e isso ser uma boa escolha, tá? Contrata devagar. Cria um processo de contratação. Pô, a pessoa vai preencher esse formulário. O que eu vou analisar nesse formulário? Vai fazer um teste prático? Não vai fazer um teste prático? Vou passar um teste ali para ela, vou passar um teste do perfil DISC. Sabe o que é o perfil DISC, né? Dominância, enfim, todos os influência, enfim. Ali uma teoria ali. Passa um teste de perfil DISC, passa um teste lá do People Skills para saber se a pessoa tem desvio de conduta, sabe? Faz com calma e tem um processo alinhado, senão isso vai te trazer muito prejuízo, beleza? Galera, algumas perguntas eu não vou responder agora, eu vou separar para o final, beleza? Fiquem na cal aí até o final, beleza? E também no final tem um bônus aí, tem uma surpresa para a galerinha que está rodando no Ultrablack ainda, fechou? Falei lá no começo, vou repetir agora. Vai ter uma surpresinha bem da hora que eu acho que vai ajudar vocês ali a dar uma agilizada no processo. E principalmente para os editores aí, vai ser uma parada bem da hora, fechou? E dentro dessa parte da contratação também, demita rápido, velho. Para de ter dó de editor. Se o cara tá vacilando, mano, você não é o pai dele, tá ligado? Atrasou uma vez, atrasou duas, atrasou terceira, mano, tchau, né? Acho que quem aqui tem time de edição, tem head de edição, tá ligado disso. Eu já cometi muito esse erro de tentar pegar na mão e salvar a pessoa, velho. Não adianta, beleza? Que é uma parada, mano, CNPJ é CNPJ, fechou? O Bruno, que tá aqui na cal, já teve muito problema com isso, a gente trabalhou junto um tempo, velho. Não tenham paciência, beleza? Tem que ter empatia? Tem que, mas, velho, não dá pra ficar passando pano, beleza? Outro insight muito importante, isso assim, eu repito muito, sempre que eu vou conversar com alguma empresa, sempre que eu vou conversar com alguém, é uma coisa muito importante, principalmente para quem tem operação pequena e para quem está, enfim, crescendo a operação. Teste antes de posicionar um head. Não desperdice talento. O que acontece muito, velho? Tanto em editor, quanto em copy, gestor de tráfego, todas as áreas. Você tem a tua empresa lá, você contratou um editor de início, beleza. O cara edita muito bem, entrega tudo no prazo, faz tudo que tem que fazer, não te dá dor de cabeça nenhuma, tá ligado? Você quer contratar mais editor, quer montar um time de edição. O que é a primeira coisa que passa na tua cabeça? Vou botar esse cara como meu head de edição. Não é a primeira coisa que passa na cabeça? Tá ligado? Cara, qual que é, enfim, de copy? Tô com um copy senior muito bom, velho. O cara validou vários VSLs, faz 3, 4 VSLs que o cara valida todos. Tá escalando, copy de ad, beleza. Vou passar esse cara para um head de ad, um head de copy, de VSL, para um head de revisão de criativo, enfim. O que acontece? Operacional e estratégico / liderança são profissões totalmente diferentes. Vocês concordam? É outro mundo, entendeu? Não necessariamente um cara que edita muito bem, que ele é ótimo, ele vai fazer com que ele vai ter um bom papel estratégico na tua operação, entende? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esse cara, vira head de edição, contrata editor, o cara vai se complicar. Contrata editor, treina eles, faz processo, organiza. O cara não sabe de nada disso. E eu tô dando um exemplo, tá? Ele pode saber, beleza? Você vai pegar esse cara que não tem esse conhecimento, você vai passar ele para esse cargo. O que esse cara vai acontecer ali nos 3, 6 meses que vão passar? O cara vai se embananar todo, vai fazer um monte de cagada, vai te trazer muita dor de cabeça. O que você vai ter que fazer com o seu editor, o seu melhor editor? O que você vai ter que fazer com ele? Tu vai ter que mandar o teu melhor editor embora, entende? Tu vai ter que demitir. Então, assim, antes de você promover alguém, vá passando as responsabilidades aos poucos, vá treinando a pessoa, né? Tem muita gente que tem aquele papinho, mas eu vou assumir uma função sem receber o referente àquela função. Mano, sim, tá ligado? Eu preciso saber se você é capaz de fazer essa função antes, se você já não fez antes. Se você já tem um currículo de head, você tem um currículo de liderança, você já tem um currículo por trás, beleza, eu já vou te contratar para esse cargo. Agora, eu preciso que você se prove primeiro, para depois eu te promover, entende? Legal. Enfim,
Beleza? Esse é um insight muito importante que eu acho que vocês têm que ter. Tanto você que é editor, que quer promover um editor seu para pleno, que você precisa botar ali um head na tua operação, seja para copy, seja para edição, enfim. Beleza? Faz sentido para vocês? Tudo certo? Alguma questão? Deixa eu só salvar as dúvidas aqui que vocês mandaram, senão eu vou perder aqui no chat. Beleza. Se eu esquecer de alguma, depois vocês me lembrem, tá? Beleza, vou passar aqui já. Beleza. Hoje em dia, a gente está muito nessa vibe, né? Como time enxutos produzem tanto. Beleza? Time de edição. Hoje aqui na empresa, na operação que eu trabalho, no TGrab, quantos editores vocês acham que a gente tem aqui? Por uma marca. Que solta ali 200 ads. Semana, talvez. Acertou. Boa de primeira, já acertaram já. A gente tem 3 editores, né? A gente tem um time muito enxuto e eu acho que hoje o caminho é esse, né? Certo? Eu acho que facilita muito tudo você ter time enxuto. Você perde muita dor de cabeça, beleza? Vou fazer uma... enfim, viajar um pouco aqui nessa parte, tá? Vocês vão me perguntando aí se não estiverem entendendo, beleza? Primeira coisa, nesse mercado, qualidade não é sinônimo de venda. O que performa é o que vende. Vocês concordam? Não necessariamente... Sim, sim. Não necessariamente um ad bonito é o ad que vende. Vocês concordam? Eu acabei de mostrar uma VSL para vocês brasileira, né? Que era ruim e vendeu pra caramba, né? Então, assim, não necessariamente qualidade é relacionado à venda, beleza? Ah, esse ad é bom, esse ad é ruim, esse ad é bonito. Cara, se o ad é bom ou não, o que vai mandar é se vende, certo? Ah, esse ad tá com, tá travado, esse ad tá com uma música ruim. E se vender, né? Então, assim, parem de se apegar tanto a algumas coisas, né? Por quê? Com o que eu vou explicar para vocês agora, muitas vezes a gente tem que... Não tem como prever, mano. Eu já, na Six, quando a gente estava rodando ali nos Estados Unidos, a gente tinha uma VSL de ED, né? Que era a VSL 3, né? E a gente tinha a VSL 4, né? Num produto lá na época que era o Ereturbo. A gente subiu, por algum motivo que aconteceu, cagada de alguém aí, talvez, subiram a VSL 4 com todos os ads da VSL 3. E a VSL 3 não tinha vendido, né? Trocaram os ads das VSLs. E simplesmente a VSL 4 começou a vender muito e escalar. Quem era do Six vai lembrar, escalou com os ads da VSL 3. E o mecanismo era totalmente diferente. Um, sei lá, era o mecanismo do truque da abóbora, o outro era do sal rosa, tá ligado? Não tinha nada a ver. E a VSL escalou e vendeu mais do que a outra. Então, assim, velho, não se apeguem a algumas coisas, beleza? É foda, né, mano? Às vezes eu odeio o direct response por causa disso, velho. Isso é boa demais, sim. E realmente a parada escalou muito, velho. Escalou muito. Como que explica? Mano, não explica. Eu cortei a VSL no meio. O cara tirou o checkout da VSL, a VSL vendeu mais, tá ligado? Beleza, vamos lá. Resumindo, a qualidade do ad não se define por quanto ele vende. A qualidade do ad se define por quanto ele vende e não por quão bonito ele é. Mostrei vários ads para vocês aqui, eles são bonitos e eles vendem. Então, ele acabou que um ad bonito vende. Mas, assim, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Tem que entupir o ad de estoque, tem que botar ali muita transição. Mano, não. Às vezes o básico bem feito funciona. Beleza? Ô, Rian, não, mano. Não necessariamente isso, tá? Eu tô falando que algumas coisas vocês não precisam se apegar tanto e entender que o básico bem feito funciona. É mais isso do que outras coisas, beleza? Todos entendidos? Fechou. Eu concordo, mano. A parte do operacional, exatamente o que eu vou falar aqui. Alguns meses atrás, a gente pensava que era impossível a inteligência artificial editar para mim. É impossível a inteligência artificial fazer bons cortes, tipo assim, colocar zoom, transição, tudo. A gente achava que era impossível, vocês concordam? Fazia, mas era difícil ficar bom. Cara, hoje a gente já chegou no nível, eu acho, que a inteligência artificial, ela sim,
ela edita muito bem, totalmente para você, ela dá corte, ela bota transição, ela corrige o áudio, ela edita baseado na copy, ela gera o vídeo, muitas vezes, né? Com algumas skills. A galera aí da minha mentoria tá estourando já nisso, estão com uns agentes muito fodas lá, que geram praticamente tudo do zero. Enfim, a parte do apertar botão, eu acho que tá mais automatizada do que nunca, beleza? Sim, eu que criei, faz até motion, sim, enfim. Basicamente, apertar botão hoje é uma coisa que a inteligência artificial já faz, né? Hoje aqui eu tenho a gente que já pega copy, divide, gera todo o material, junta e, tipo, basicamente me entrega tudo só para revisar e finalizar. Às vezes botar uma legenda um pouco diferente, corrigir a legenda e dar aquela revisão. Mas o processo criativo de imagem, cenário, avatar, como vai ser feito, tudo é feito pelo editor, né? Ele não só tanto bota a mão na massa quanto antes, beleza? O editor hoje, igual eu botei aqui, ele está virando um diretor criativo. Ele mais direciona e cria do que executa manualmente. E esse é o game, tá? Então, um editor hoje em dia que só executa, mano, só pega o bagulho, corta, joga no Dreamface, gera imagem, gera o áudio no Next, junta. Mano, já esses editores estão indo pro saco, de verdade, beleza? Agentes automatizados, de spy, de copy, de produção em lote, beleza? O Derek tá com a Derek AI lá, o lançamento dele. Enfim, que, porra, o cara literalmente tem um agente que você não precisa quase ter um copy na tua operação. Hoje, ele mostrou os resultados já. Aqui na operação, basicamente, o agente dele escreve e a gente quadruplicou o faturamento dos nossos ads com esse agente, tá? E Codex e Cloud Code. Sim, cara, hoje os melhores são Codex e Cloud Code. Ambos são bons, ambos fazem a mesma coisa, beleza? E todos os dois trabalham muito bem. Igual eu falei, hoje até o Spy é automatizado, isso é muito bom, tá? Que mais? Beleza. Estão entendendo a importância de ter um cara bom de edição na sua empresa? Vocês entenderam já a necessidade? Eu acho que muita gente pode achar caro tudo isso que eu estou passando, mas eu garanto para vocês que o investimento vai ser retornado, tá? Paguem bem para os seus editores, para o Red, velho. De verdade, vai ter esse retorno. Paguem pessoas boas. Queira ou não, hoje, um editor bom, um Red bom não é barato, mas o investimento realmente é muito bom. Beleza? Mas não fica com qualidade. Tá maluco? Mano, agora a mentoria lá dos editores tá fechada. Fechou? Sim, a gente usa o Derek de verdade. Hoje a gente não usa o Derek AI. Tem o Derek de verdade aqui na operação. Que usa o Derek AI. Beleza? Com qualidade. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. Acho que eu não pulei nenhuma, né? Vamos ver. Tem só as que eu salvei para depois, tá? Quais IAs você utiliza para edição? Essa aqui eu pulei. Eu vou falar disso agora, tá? O que mais? Beleza, acho que eu respondi todo mundo. Galera, se eu não lembrar de alguma coisa, me fala. Fechou? Beleza, vamos passar aqui. Ferramentas que uso no dia a dia, beleza? Não foi. Não foi. Hoje, a gente tem muitas ferramentas no mercado, várias formas, enfim, muita coisa, beleza? Parem de se apegar a uma IA só. Igual falaram aqui. O Seedance 2.5. O Clean. Velho, parem de se apegar às inteligências artificiais, tá? Hoje, cada inteligência artificial faz um sistema diferente, né? Faz um processo, faz um tipo de demanda, faz alguma coisa melhor do que outras, tá? Então, parem de se apegar a alguma coisa.
Hoje, eu utilizo aqui o Higgsfield, tá? Regen, Kling, VO3, Sidance. Cara, eu uso todas as IAs que tem dentro do Higgsfield, que tem dentro do Magnific, que tem dentro daquela Kai AI, as próprias APIs também, tá? O que vocês têm que analisar? Hoje eu estou usando o Higgsfield, eu já fiz alguns testes de custos ali, comparado com usar diretamente a API ou usar algumas coisas, mas o Higgsfield está me entregando um resultado muito bom pro que eu faço, beleza? Vocês podem fazer de outra forma e terem outras necessidades, beleza? A análise que vocês têm que fazer é custo por qualidade, por resultado, tá? Vamos implementar o Regen aqui na nossa operação. Tem uma macete sim. É muito caro. Putz, vai lá, $1.000 por mês, dependendo de uma operação muito grande aí. Beleza, mas esses $1.000 são realmente um gasto? Quanto teus editores não ficam perdendo tempo usando o Dreamface? Sendo que eles poderiam estar usando o Regen e editando o dobro, triplo de criativo por dia. Concorda? Entendeu? Aí, tá $1.500, isso aí. Vou usar o Higgsfield para gerar ali um ad, igual eu mostrei para vocês esses ads aqui. A maior parte deles foram feitos no Higgsfield e no Flow, usando o Omni Flash ali, o VA3. É muito caro. Às vezes é muito trabalhoso também. Mesmo você automatizando algumas coisas, o trabalho dá mais trabalho do que só pegar um ad lá, juntar e foda-se, entendeu? Mas isso vai te trazer mais resultado, vai trazer uma qualidade melhor, o teu CPC vai ficar mais barato, as métricas vão ficar melhores. Enfim. Pensa no todo, tá? Não só pensa no custo da ferramenta, no trabalho que, enfim. É uma análise que justamente você vai precisar ter ali um editor muito bom na tua empresa que manja de tudo isso para fazer essa análise. E você, editor, cara, usa o Cloud ali para te fazer as paradas, usa o Codex, usa o próprio GPT, o Gemini. Alguém levantou a mão. Pode falar, mano. Opa, boa noite, Lambert, beleza? Boa noite, beleza? Cara, quero até tirar uma dúvida contigo em relação a essa parte de automatizar vozes. Então, entraria ali, tipo, automatizar ali pelo Regen também, que hoje, como a gente sabe, ali pelo Regen diretamente e até pelo próprio Higgsfield tem como gerar a voz ali e até fazer o voice changer ali, muitas das vezes. Positivo. E aí seria uma das suas alternativas para fugir ali da maciez ali do Minimax, da Eleven Labs, ter que pagar. Sim. Inclusive, no meu Instagram tem um destaque lá que, se eu não me engano, é um cérebro. E lá eu falo isso aí, mano, de como você utilizar o Eleven Labs sem gastar R$1. Você vai gastar assinando o Regen, mas basicamente você usa lá ilimitado. Boa, mano. Foda demais. Obrigadão. Tamo junto. Entenderam? Tudo certo? Beleza, vamos lá. O Regen, alguém aí tem dificuldade de usar? Por questão de pessoas que não deram tempo de você gravar a autorização da pessoa ali, você não consegue usar? Alguém tem dificuldade de usar? Legal. O bônus é relacionado a isso. Aí alguns já sabem, a galera que me acompanha aí já teve acesso já. Mas vai ser um bônus muito da hora aí que eu acho que tá salvando a operação de muita gente, né?